bem, dando início então ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, essa é a nossa primeira aula. Então, no nosso material didático, nosso livro, vamos abrir aí primeiro na página 4, onde tem o nosso sumário. Vou fazer um resumo do estudo do livro para depois nós iniciarmos no comentário especificamente. Bom, então aí na página 4 nós vamos fazer primeiro uma parte introdutória, onde vamos estudar o autor, o tema, o propósito do livro, para quem foi escrito, a data, o contexto histórico e a palavra-chave. Então, essa é uma parte introdutória que normalmente se faz quando nós vamos iniciar mesmo o estudo de um livro, né? Tá bom? O estudo de um livro. Então, o livro de Atos, vamos estudar esses tópicos. Será basicamente o estudo de hoje, a parte introdutória. Depois nós vamos fazer uma síntese do livro, capítulo 7, síntese do livro, onde nós vamos estudando capítulo a capítulo do livro, procurando fazer, como eu disse, sem pressa, né, fazendo leitura dos textos, fazendo exame de textos desde o grego e como aplicá-lo aos nossos dias, né? Bom, você observe aí que na página 13 tem um exercício de revisão, ainda aí no sumário. Você vai ver que tem o exercício de revisão da lição 1, que está na página 13, que é um resumo dessa introdução. Então, eu separo sempre 7 questões múltipla escolha, se você quiser abrir na página 13 para poder dar uma olhada, né? Então, eu separo sempre 7 questões tiradas dessas páginas iniciais, aqui da introdução do livro. Depois, nós continuamos estudando a síntese do livro, né, a partir da página 15, que vai até a página 33, 34. Na página 35, tem o exercício de revisão da lição 2, ok? Onde são também selecionadas 7 questões de múltipla escolha para você poder responder. Eu sempre sugiro ao aluno que ele responda, faça esse exercício e depois em sala de aula eu corrijo, tá bom? Prosseguindo assim, vamos dizer, a partir então da página 36, começa a lição 3, e na página 48, você tem o exercício de revisão da lição 3. Estou seguindo o sumário que agora está na página 5, né? Ainda seguindo o sumário, você tem depois o exercício de revisão da lição 4, que está na página 91, o exercício de revisão da lição 5, que está na página 109. E na página 102, um questionário com perguntas gerais para exercício do aluno. É importante, principalmente para o aluno que é novo na sala de aula, né? Temos 5 exercícios de revisão, com 7 perguntas em média cada um, ou seja, são 35 perguntas. Dessas 35 perguntas, serão selecionadas 10 perguntas para aplicar a prova para vocês. Então, você já sabe que a prova, serão 10 perguntas escolhidas dessas 35 perguntas múltipla escolha. Essa prova vai ser feita quando nós concluirmos o livro, tá bom? E durante as aulas eu vou responder todas as questões com vocês, tirando todas as dúvidas, para vocês poderem ter condições aí de fazer a prova tranquilamente. Tá bom? Bom, na página 6, nós temos aí então o início do estudo do livro de Atos, aquela parte introdutória que é a lição 1. Tá bom? O comentário diz: o livro de Atos
cobre um período de aproximadamente 34 anos, de 29 a 63 depois de Cristo. Bom, explicar para vocês essa data 29, essa é normalmente a data aceita para a morte de Jesus. Apesar de Jesus provavelmente ter vivido 33 anos, mas é sabido hoje que quando foram organizar esse calendário atual que o mundo utiliza, eles erraram a data do nascimento de Jesus, ou o ano do nascimento de Jesus, ok? E como esse calendário ele foi organizado cerca de 600 anos depois da morte de Jesus, e naquele período você levantar dados era muito difícil. Ainda mais que Jesus, por ser filho de um homem simples, né? Não existia registro em cartório. Então nós não sabemos com precisão até hoje o ano do nascimento de Jesus. Como que chegaram à conclusão que eles teriam errado? Bom, a princípio, quando a Igreja Católica, que organizou esse calendário, quando ela resolveu organizar esse calendário, ela pegou o ano do nascimento de Jesus, tendo como referência o calendário que era usado na época, que era o calendário romano, que era baseado na fundação de Roma. E eles colocaram lá que Jesus teria nascido no ano 753 da fundação de Roma. Só que, passados depois muitos anos, eles descobriram que eles erraram com certeza. Por quê? Porque Herodes morreu no ano 749 da fundação de Roma. E Jesus, claro, nasceu antes da morte de Herodes. Normalmente os registros ocorriam, né, quando um rei nascia, ou alguma autoridade, né, ou quando um rei morria, ou quando ele assumiu o governo de um povo. Então, eles erraram devido à data da morte de Herodes. Então, assim, ficou um erro pelo menos de 4 anos. Por isso é que se diz que Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. Talvez você já tenha adquirido algum livro ou viu algum documentário que diz que Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã. Ou alguns dizem até 5 anos antes da era cristã. Outros livros eu já vi colocar 7 anos antes da era cristã. Por que dessa diferença? Por causa desse erro que a Igreja Católica cometeu, que é um erro natural, né? Na época era muito difícil você conseguir ser preciso. Até hoje existem, às vezes, datas que existem controvérsias, né? Então, devido a esse erro de 4 anos, e como Jesus teria vivido 33 anos, ele não morreu no ano, então, 33 do nosso calendário, mas por isso se diz que ele morreu no ano 29. Isso é interessante, porque significa que agora, em 2029, vai completar 2000 anos da morte de Jesus. Ok? Vai completar 2000 anos da morte de Jesus. Esse ano de 2025 está completando 1996 anos da morte de Jesus. E nós sabemos que esse é um tempo profético, né? 2000 anos da morte de Jesus é um tempo profético. E até pelas coisas que estão acontecendo no mundo, a maioria dos cristãos estão dizendo que Jesus está às portas. E essa questão de completar 2000 anos da morte dele, na visão de muitos, para alguns, quando completar 2000 anos da morte dele, Jesus volta. Isso não está na Bíblia, que fique bem claro. Mas na história da igreja teve muitas pessoas que interpretaram que a volta de Jesus seria quando completasse 2000 anos da morte dele. Teve um homem muito famoso chamado Irineu de Lyon. Ele foi discípulo de Policarpo, que era discípulo do apóstolo João. E nos escritos de Irineu ele diz, olha, quando completar 2000 anos da morte de Jesus, Jesus volta
e implanta o reino aqui na terra. Então, por isso tudo está gerando uma grande expectativa aí no mundo sobre a volta de Jesus. Mas, como eu disse para vocês, nós não temos certeza do ano da morte de Jesus. Pode ter sido no ano 29, mas pode ter sido no ano 28. Como eu disse para vocês, tem livros que dizem que Jesus, então, nasceu 5 anos antes da era cristã, porque Herodes morreu 4 anos antes da era cristã. Jesus nasceu antes da morte de Herodes. Será que ele nasceu no ano da morte de Herodes? Ou foi 1 ano antes, 2 anos antes ou 3 anos antes? Nós não sabemos. Outra questão também. Nós não sabemos quanto tempo Jesus viveu aqui na Terra. Normalmente se diz que Jesus viveu 33 anos. Mas a Bíblia também não afirma isso. De onde extraíram esse tempo de vida de Jesus, de 33 anos? Extraíram do seguinte cálculo, né? Bom, a Bíblia diz, o Evangelho de Lucas diz que Jesus começou o seu ministério com quase 30 anos. E apesar da Bíblia não dizer quanto tempo durou o seu ministério, mas normalmente se conclui que durou 3 anos, teria durado 3 anos. Por quê? Porque o Evangelho de João relata que Jesus participou de 3 festas de Páscoa. E como a Páscoa era uma festa anual, então eles dizem, o ministério de Jesus durou 3 anos e ele morreu na 3ª Páscoa que ele participou. E daí chegaram à conclusão que Jesus teria vivido, o seu ministério teria durado 3 anos. Mas, como eu disse para vocês, não tem como nós termos certeza. Ele pode ter participado de alguma Páscoa que João não relatou. Então, são possibilidades. Nós não sabemos ao certo quando completará 2000 anos da morte de Jesus. Ok? Então, retornando aqui para o livro de Atos, considerando que Jesus tenha morrido no ano 29, e ele se conclui próximo do ano 63, porque o livro de Atos, nós veremos, o fim dele, ele está relatando a prisão de Paulo. Essa prisão, ela ocorreu próximo do ano 63. Com essas datas, observe que eu digo sempre próximo do ano 63, tá bom? Mas ele teria sido preso no ano 63 e morrido no ano 64 na perseguição de Nero. É a conclusão do livro. Então, ele cobre um período de 34 anos. Nesse período tem a perseguição dos judeus, aí Saulo de Tarso, que dirige essa perseguição, se converte, e depois ele se torna um missionário, e junto com os apóstolos leva o evangelho, né, por boa parte da Europa, ok? E então o livro conclui no ano 63. É interessante esse fim abrupto do livro, porque ele relata a prisão de Paulo e não relata a morte, nem de Paulo, nem de Pedro. Nós não sabemos por quê. Porém, a interpretação é que Lucas, ele queria deixar a mensagem, o Espírito Santo inspirou Lucas para que ele deixasse a seguinte mensagem no livro de Atos. O livro de Atos, ele é uma continuação do ministério de Jesus, tá bom? E o fato dele terminar sendo interrompido, tá bom? A intenção do Espírito Santo é indicar para todo cristão que nós estamos dando continuidade a esse livro. O que nós fazemos é continuar, prosseguir com a missão dos apóstolos. Paulo foi preso, depois foi morto, mas o livro nem relatou a morte dele. Muitos discípulos continuaram pregando e nós continuamos pregando até hoje. O comentário prossegue. O livro se concentra no ministério de Pedro e Paulo. Isso é verdade, né? Principalmente nos 10 primeiros capítulos, ele está concentrado mais
no ministério de Pedro, apesar de relatar a conversão, né, de Saulo, ok? Mas depois o livro vai se concentrar principalmente no ministério de Paulo, até porque o autor, Lucas, ele era companheiro de Paulo. O livro, ele muito provavelmente foi escrito durante o ministério de Paulo. Lucas, enquanto estava trabalhando com Paulo, muito provavelmente ele foi fazendo anotações quando se encontravam com Pedro, com Filipe, com aqueles que estiveram com Jesus, ele ia certamente fazendo anotações, porque nós veremos que Lucas também, ele não está no início do livro. Ele entra na história a partir da segunda viagem missionária de Paulo. Ok? O comentário prossegue. 1/3 do livro fala de Pedro e 2/3 de Paulo. Dos 12 apóstolos, daqueles 12, né, que andaram com Jesus, apenas 3 são mencionados neste livro: Pedro, Tiago e João. Tem Matias, né, que é eleito nesse livro. Mas daqueles que fizeram parte com Jesus, dos 11, né, seria até melhor falar dos 11, apenas 3 são mencionados: Pedro, Tiago e João. Certamente eles trabalharam, e a história vai relatar muitos trabalhos de outros apóstolos. Mas aqui o livro realmente ele se concentra nesses 2 apóstolos, porque foi um trabalho ligado à circuncisão, como o apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo fala, ou seja, ao judaísmo. Circuncisão é uma referência aos judeus. Pedro concentrou o seu ministério entre os judeus. E Paulo, ele concentra o seu ministério entre os gentios.